Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui, podendo compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus. Eu me sinto apertado sempre que eu ganho uma oportunidade para trazer a palavra do Senhor. Eu me sinto apertado, principalmente nesses últimos dias, do Congresso Unificado para cá, foi muitos homens que pregaram aqui, com grande unção, com grande poder, nesses últimos dias, e eu me sinto pequeno diante dos irmãos, mas eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração, nos ajude a glorificar o Senhor nessa noite, para que Deus venha nos usar como instrumento em suas mãos. Amém, irmãos? Nós vamos ler o livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 26, nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Mateus 19, 26, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O irmão Alexandre Solano, eu não sei se ele estava aqui no culto dos jovens, no culto da Unificado, do congresso nosso, mas eu fiz a menção do nome do irmão, viu, irmão? O irmão Sérgio também, que nos ajudou aí com uma oferta forte, e eu queria honrar os irmãos também, e hoje eu estou vendo o nosso irmão Alexandre Solano, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Também o nosso irmão Francisco, a gente chama de Chico ali, sua esposa, o Arthur, participou com o grupo dos adolescentes aí, que Deus continue abençoando o irmão também. O congresso foi um congresso forte, um congresso abençoado, e já estamos preparando para o próximo, aonde já foi feito o convite para um pregador lá do estado da Bahia, um cantor lá do estado da Bahia, que vai estar conosco no próximo congresso, em nome de Jesus. Os irmãos também já continuem orando em favor desse novo trabalho, desse novo projeto, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ler a parte C deste versículo, em Mateus 19, versículo 26, que diz assim: mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus tudo é possível. Os irmãos podeis assentar, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto, aonde dentro deste texto vemos aqui algumas perguntas e vemos aqui algumas respostas. Vemos aqui dentro deste texto algumas pessoas fazendo questionamentos, mas vemos aqui também pessoas trazendo soluções. Louvado seja o nome santo do Senhor. E umas dessas perguntas que foram feitas aqui dentro deste texto, perguntaram assim: o que farei eu para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta foi uma pergunta apresentada a Jesus ali naquele dia. E talvez você nesta noite também tenha os seus questionamentos, tenha as suas perguntas, tenha os seus dilemas, mas nesta noite eu creio que Deus irá responder, louvado seja o nome santo do Senhor, todas as tuas dúvidas para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Ali fizeram esta pergunta: o que farei eu para herdar esta vida eterna? E ali Jesus, ele traz uma resposta àquele jovem, e a resposta é uma só: guarda os meus mandamentos. E este jovem, ele questionou e fez outra pergunta: e quais são estes mandamentos? Mas quando Jesus respondeu: guarda estes mandamentos, isso me chama atenção, irmãos, porque muitas das vezes nos dias atuais nós estamos vendo pessoas guardando de tudo, guardando foto, guardando papel, guardando documento, guardando rancor, guardando mágoa, guardando todo tipo de espécie de coisas, mas nós estamos vendo poucas pessoas guardando os mandamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, este jovem tinha essa dúvida: qual era o caminho, qual era a verdade, qual era a vida que ele precisava seguir, não sabendo ele que ali estava de frente a ele o caminho, a verdade e a vida, dizendo: guarda os meus mandamentos.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Existem pessoas, irmãos, que têm guardado de tudo. Têm sido como acumuladores, né? Acumulam. Eu vejo um programa que mostra ali a vida de algumas pessoas que têm uma doença de acumulação, e essas pessoas acumulam ao decorrer do tempo diversidade de coisa em sua casa, não podendo nem andar. Pessoas que têm seus quartos, suas salas, suas cozinhas, não podendo utilizar daquilo que ele comprou um dia, por falta de espaço, tendo grande acumulação ali na sua casa. Mas eu louvo a Deus por esta noite estarmos aqui meditando na palavra de Deus e entendendo que a única coisa que nós devemos guardar é os mandamentos do Senhor. E aquele jovem perguntou: quais são esses mandamentos? Quais são esses mandamentos? E Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre o teu pai, honre a tua mãe e ame o próximo como a ti mesmo. E este jovem, indagando a si mesmo, ele disse: tudo isso eu faço, tudo isso eu cumpro. E então Jesus volta a dizer para ele: se quer ser perfeito, pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres, renuncie. E isso é algo difícil de fazer, irmãos, é renunciar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus mostra isso para ele, falando que independente dos seus bens, independente da sua riqueza, se você já cumpre os mandamentos e quer ser perfeito, então faça isso, se desprenda das coisas, se desprenda daquilo que te amarra, se desprenda daquilo que te aprisiona. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta é a mensagem que Deus está dizendo para você nesta noite: se desprenda daquilo que te prende. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este jovem continuava indagando Jesus, e Jesus conversando, e os dois ali entrando em uma conversa prolongada. E Jesus ainda disse, através daquela resposta: depois que você vender tudo, venha e siga-me. Louvado seja o nome santo do Senhor. É importante, irmãos, nós nos desprendermos das coisas. Eu sei que existem pessoas que estão aqui dentro que ainda não se desprenderam do mundo, não se desprenderam da vida, não se desprenderam dos bens, estão só acumulando em seus corações aquilo que não provém de Deus, aquilo que não agrada a Deus. Mas eu louvo a Deus, porque nesta noite vocês terão a oportunidade de se desprender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terá a oportunidade nesta noite de se libertar dessas coisas para seguir a Jesus, porque hoje Ele te chama. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele jovem, ele entristeceu, porque ele era muito rico. Aquele jovem tinha bastante bens, bastante dinheiro, mas ele não tinha a salvação dentro dele. Aquele jovem, ele tinha recursos, mas ele ainda era preso às coisas materiais. Aquele jovem, às vezes ele tinha uma profissão maior do que outras pessoas ali naquela época, mas ainda ele estava faltando alguma coisa, estava faltando Jesus no seu coração. E ele teve a oportunidade naquele dia de servir a Jesus, mas ele entristeceu. Não entristeça o seu coração quando Deus te chamar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não entristeça o seu coração quando Ele apresentar a ti uma porta aberta para você passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que você tenha que se desprender de algo, mesmo que você tenha que se desprender daquilo que te amarra, mas se desprenda, porque grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali os discípulos disseram, ficaram impressionados com aquela conversa entre os dois, e disseram: mestre, mas isso aí é impossível, isso aí é muito difícil, de uma pessoa se desprender dos seus bens, de uma pessoa se desprender daquilo que ele há anos vem desfrutando, vem acompanhando. E aí Jesus entra aonde nós lemos aqui nesta noite: mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E mediante este versículo, eu quero dizer para os irmãos
que para Deus não existe impossibilidade. Eu não sei o problema que o irmão está enfrentando, eu não sei a dificuldade que a irmã está enfrentando nesta noite, mas eu sei que nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Aqueles jovens ficaram questionando e conversando um com o outro, mas não tem condição. Como pode? Como vai acontecer uma coisa dessa? Como uma pessoa vai vender os seus bens e dar aos pobres? E aí Jesus responde: é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E então aqueles homens, irmãos, viram que é necessário se desprender, é necessário desamarrar daquilo que prende. E nesta noite eu quero falar sobre o impossível de Deus na vida do homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui no livro de Lucas, capítulo 17, acerca de um homem que ele tinha um sério problema. Ele tinha uma séria doença de pele chamada lepra. E este homem, em Lucas, a partir do capítulo 5, nos fala aqui que este homem, ele, com este problema que ele estava enfrentando, creio eu, que ele perdeu muita coisa na sua vida. Ele perdeu, talvez, o seu lar, o conforto da sua casa. Ele perdeu, muitas das vezes, a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho. Esse homem passou por diversas perdas. Perdeu a presença dos seus filhos. Perdeu a alegria de viver, devido à doença, devido à lepra, devido àquilo que consumia a sua pele. Este homem passou por diversas perdas, mas este homem, mesmo tendo essa doença, este homem, ele ouviu falar de um Jesus que curava, ele ouviu falar de um Jesus poderoso que manifestava o seu poder de maneira instantânea. Este homem, ele viu aqui na sua palavra que mesmo ele tendo essa doença, mesmo ele tendo esta chaga na pele, e muitas das vezes, quando uma pessoa tinha uma doença, uma chaga na pele, ou até para reconhecer essa doença, muitas das vezes jogava água quente na sua pele, e se ele não sentisse dor, se ele não sentisse nada, é porque ele já tinha perdido a sensibilidade. E este homem já não tinha mais sensibilidade, já estava ferido, não podia andar no meio da sociedade. Quando alguém se aproximava, este homem tinha que gritar: eu sou leproso, eu sou imundo, não chegue perto de mim. Este homem tinha que anunciar que ele era uma pessoa que vivia com pecado nas costas. Mas nos diz a palavra do Senhor que este homem perdeu a sensibilidade. E talvez você tenha perdido a sensibilidade. Talvez você, por causa de uma dificuldade, por causa de um problema, por causa de uma luta, tenha perdido a sensibilidade, tenha perdido o toque, não tem sentido mais nada, não sente mais culpa, não sente mais alegria, perdeu muita coisa na sua história. Mas eu creio que nesta noite Deus vai te garantir a vitória. Aquele homem teve perdas, mas eu sei que no final ele recuperou. Aquele homem teve tristeza no início, mas no final ele provou da alegria. Ele provou da alegria. Aquele homem teve situações complicadas na sua vida. Passou fome, passou sede, foi discriminado, passou por diversas coisas, mas houve um dia na vida dele que ele recebeu novamente da parte de Deus aquilo que ele precisava. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem, chegou um dia que Jesus vem diante da sua presença, e ele não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está te dando ainda de buscar a Ele de verdade. Não perca a oportunidade que Deus está te dando ainda de você consertar a sua vida. Não perca a oportunidade que Deus está te dando ainda de permanecer de pé diante da presença dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem, para ele receber o impossível de Deus, aquele homem
ele se ajoelha diante dos pés do Senhor. Aquele homem se dobra, aquele homem se curva, e eu glorifico a Deus nessa noite. E em alguns casos, nós não devemos nos curvar. Em alguns casos, nós devemos permanecer de pé. Mas em alguns casos, nós temos que nos abaixar diante da face do Senhor. Em alguns casos, nós temos que nos ajoelhar diante da face do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele caso, não precisava descer, não precisava se humilhar, não precisava se ajoelhar. Sadraque e Mesaque precisavam permanecer de pé, mostrando a confiança que eles tinham em Deus, para que Deus livrasse da fornalha de fogo. Mas nesse caso, este homem teve que se ajoelhar. Eu não sei o passado dele. Talvez no passado ele nunca se ajoelhou diante de ninguém. Talvez no seu passado ele nunca se curvou diante de ninguém. Ele tinha os seus problemas, sim, tinha, mas tinha dinheiro, tinha condição, tinha saúde. Mas quando veio a dificuldade, este homem teve que aprender com ela. Esse homem teve que aprender com as suas dificuldades e teve que se curvar diante daquele que poderia resolver o seu problema. Se curva nesta noite diante daquele que pode resolver o seu problema. Se dobre nesta noite diante daquele que pode resolver a sua causa. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já estou sentindo, irmãos, Deus falando de maneira gloriosa no coração de alguém aqui nesta noite. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem não pensou duas vezes, não quis perder a sua oportunidade, não quis perder aquele momento. E então aquele homem, ele se submete ao Senhor, ele se submete à vontade de Deus. Tem gente que nos dias atuais tem dificuldade de se submeter, tem dificuldade em de enxergar que ele não é nada, talvez por causa do dinheiro, talvez por causa da posição, talvez por causa do tipo de vida que vive, talvez por causa da casa boa que tem, do carro bom que tem, da conta bancária que tem. Ele tem dificuldade de se prostrar, mas isso são coisas materiais que acabam, isso são coisas que a traça e a ferrugem consome, isso são coisas que de uma hora para outra vai ao chão, mas a salvação, a esperança, a vida eterna é uma coisa que não tem preço. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos que nos submeter à presença de Jesus. Louvado seja o Senhor. E ali, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, como médico, olhando para aquela situação, enxergando aquele homem, Jesus se compadece. E você não é diferente daquele homem. Jesus se compadece de você. Jesus, ele sabe o que você precisa. Jesus, ele sabe o que você almeja. Jesus, ele sabe o que você necessita. Jesus, ele sabe o que você precisa para continuar avante, seguindo, glorificando o nome do Senhor. E ele se compadece de você. Ele se compadece de você nesta noite. Ele não vê aquele jovem leproso de maneira diferente da gente. Ele enxerga ele e nós da mesma maneira, se compadecendo de cada um de nós. Independente se a doença dele era lepra ou se a dificuldade nossa é outra, mas ele se compadece. E ele se compadeceu daquele homem que se ajoelhou diante da sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. E através daquela compaixão para com aquele homem, Jesus mostrou àquele homem que ele era diferente dos outros. Jesus estende a mão e toca naquele leproso. Naquela época, como eu disse, um leproso poderia até ser apedrejado até a morte se ele não anunciasse que ele era doente. Um leproso poderia ser morto se ele não anunciasse que ele tinha os seus problemas e as suas dificuldades. E então Jesus, enquanto muitos deixavam o doente de lado, enquanto muitos
tomava distância daquele jovem, Jesus se aproxima dele e toca na sua ferida, toca no seu problema, toca na sua dificuldade. E nesta noite, eu creio que Deus também tem interesse de tocar naquilo que está te machucando. Ele tem interesse de tocar naquilo que está te ferindo. Ele tem interesse de tocar naquilo que você precisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que ele fez com aquele jovem. Ele se compadeceu daquele jovem. Ele mostrou interesse e ainda tocou naquele jovem. E ele está tocando em alguém aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele, como médico, ele ouviu aquele paciente. Ele, como médico, ele deu atenção àquele paciente. Os sacerdotes não davam, os levitas não davam, mas Jesus deu. Jesus ouviu. Jesus teve paciência. Jesus teve compaixão. Jesus teve interesse. E Ele está tendo a mesma coisa por você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Jesus tocou. E quando Jesus tocou, todo mundo ficou impressionado. Como pode um homem desse tocar num homem imundo como aquele? Fizeram diversos questionamentos. Fizeram diversas perguntas. Mas Jesus, olhando para aquele homem, de maneira instantânea, de maneira rápida, de maneira completa, Jesus trouxe para aquele homem a solução daquele problema. E é assim que Ele vai fazer com você nesta noite. De maneira rápida, de maneira completa, de maneira instantânea. Você vai vencer esta luta. Você vai vencer este problema. Você vai vencer esta luta, esta dificuldade. Porque Ele está aqui e está te ouvindo e vendo a sua necessidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que aquele homem alcançou o impossível da parte de Deus. Foi assim que aquele homem, ele viu algo sendo realizado, se ajoelhando, se prostrando, se submetendo. Deus quer alguma coisa de alguém aqui nesta noite. Deus quer alguma coisa de alguém aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que Deus faz. É desta forma que Deus trabalha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, no livro de Marcos, outra pessoa que também precisava do milagre da parte do Senhor, precisava do impossível da parte de Deus, precisava que Deus realizasse algo extraordinário na sua vida. O seu nome é Jairo. Jairo era um príncipe da sinagoga. Jairo era um homem importante. Jairo era um homem que a sociedade, na sua época, via ele como exemplo, via ele como um homem diferenciado, um homem chamado, um homem escolhido. E Jairo, ele teve em um certo momento da sua vida que enfrentar também um problema, que enfrentar também uma perca, que enfrentar também algo que ele, mesmo sendo importante na sinagoga, ele não poderia resolver com as suas próprias forças, ele não poderia resolver com seus próprios entendimentos, ele não poderia resolver com a sua própria posição social. E ele teve também que se voltar para Jesus, mesmo não aceitando a nova doutrina ali existente, mesmo não aceitando as novas coisas sendo pregadas ali, mas aquele homem, ele teve que se voltar-se para Jesus, e teve que se humilhar diante de Jesus, porque a sua filha estava quase à morte. E aquele homem, sabendo que a sua filha
estava passando por essa situação de quase a morte, aquele homem não pensou outra vez ou duas vezes e procurou o mestre. Entrou na presença de Jesus. É preciso entrar na presença de Jesus para alcançarmos o impossível da parte de Deus. E aquele homem se posicionou diante da presença de Jesus e também teve que se prostrar e pedir a Jesus: vá na minha casa, porque a minha filha está à beira-morte. Vá na minha casa, atende as minhas necessidades na minha casa. E talvez você também na sua casa nesta noite tem grandes necessidades, tem grandes dificuldades a serem resolvidas. E diga assim como Jairo disse naquele dia: Jesus, entra na minha casa, vai na minha casa, toma posição dentro da minha casa. Eu preciso do Senhor na minha casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele Jairo que necessitava de Jesus na sua casa, enfrentou desafios para chegar diante da presença de Jesus. Enfrentou problemas para enfrentar, para chegar à presença de Jesus. Enfrentou o preconceito da sociedade. Enfrentou a posição que ele tinha na sociedade. Enfrentou aquilo que ele pensava, mas ele enxergava agora de forma diferente. Mas ele teve que enfrentar desafios. E eu te digo também, grandes desafios você também talvez já está enfrentando ou poderá enfrentar. Mas conversa com Jesus, como Jairo conversou naquele dia. Se posiciona diante de Jesus, como Jairo se posicionou naquele dia. E você vai ver o impossível de Deus, como Jairo viu naquele dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jairo ali, ele se posiciona. Ele chega diante da presença de Jesus. Conversa com Jesus. Mas na hora que ele está conversando, vem uma notícia ruim. Chega um pessoal dizendo: não incomode mais o mestre, pois a sua filha morreu. E ali Jairo, então, creio eu que o seu semblante se desfaleceu, pela perca daquilo que ele mais amava, pela perca daquilo que ele mais admirava na sua vida, a sua filha, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus preparou para ele. E ele viu aquilo indo embora, instantaneamente, de uma hora para outra. Mas Jesus, ele traz o conforto na hora certa. Ele traz o consolo na hora certa. Você está sendo machucado, está ferido, mas o consolo da parte de Jesus está entrando dentro do seu coração nesta noite. Aleluias. Foi assim que aconteceu na vida daquele homem. O consolo, o problema estava na frente dele, mas o consolo também estava. O problema, a dificuldade estava na frente dele, mas a solução também estava. A luta estava diante dele, mas a resposta também estava. E para você também não é diferente nesta noite. A solução do seu problema, a resposta do seu problema está diante de você neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem passou por tudo isso, mas Jesus falou com ele: Jairo, crê somente. E Jesus vai à casa de Jairo. Jesus anda com Jairo, caminha com Jairo, anda ao lado de Jairo. Você não está sozinho. Jesus está andando com você. Jesus está do seu lado. Jesus te acompanha. Muitos te largaram, muitos te deixaram, muitos te isolaram, mas Jesus não te isola. Jesus não te isola. Jesus está com você.
não te deixa só. Deus, Jesus não te deixa só. E aquele jovem deixou Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar no seu coração nessa noite. Deixe Jesus entrar na sua história nesta noite. Deixe Jesus mudar a história da sua vida nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Histórias vão ser mudadas nesta noite. Histórias vão ser transformadas nesta noite. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Aleluia. Foi assim na vida daquele homem. Enquanto muitos estavam chorando, enquanto muitos estavam desanimados, entristecidos naquele velório, enquanto muitos estavam achando que a história de Jairo tinha acabado, achando que para Jairo não tinha mais solução, Jesus se apresentou ali e disse para aquele Jairo: não temas. Tirou todo mundo daquela sala onde estava depositada aquela menina. Nem todo mundo pode ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nem todo mundo pode ver o que Deus vai realizar na sua história. Nem todo mundo pode presenciar o que Deus quer fazer na vida de você. Aleluia. E ali, Jesus chamou só 3. Algumas pessoas virão o que Deus vai fazer na sua vida. Algumas pessoas vão presenciar, nem todos, mas alguns vão presenciar o que Deus vai realizar na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, Jesus olha para aquela menina e diz para ela: levanta, levanta. E aquela menina se levantou. Aquela menina se pôs de pé. Aquela menina que estava sem fôlego de vida voltou a respirar, voltou a pensar, voltou a caminhar, voltou a agir, voltou a movimentar. E é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Naquilo que estava perdido, Ele trouxe esperança novamente. Aquilo que estava sem solução, Ele trouxe a solução e a resposta naquele dia. E Ele alcançou, Jairo alcançou o impossível da parte de Deus. O impossível da parte de Deus está aqui. E você vai alcançar nesta noite. Vai alcançar nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grandes coisas Deus fez na vida de muitos ali. Deus operou na vida de grandes pessoas na história bíblica. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele vai continuar operando, porque Ele é Deus. E existe aqui uma outra pessoa que teve que cumprir com outro objetivo para alcançar da parte de Deus o impossível na sua vida. Uma mulher conhecida como Sunamita. Essa mulher, a Bíblia também diz que ela era rica. A Bíblia também diz que essa mulher, ela era cheia de bens. Mas nem sempre o dinheiro resolve problemas. Nem sempre o dinheiro é a resposta daquilo que você precisa. E essa mulher, ela tinha dinheiro, ela tinha recurso. A Bíblia fala que ela era muito rica. A Bíblia fala que ela era de grande posição na sua cidade. Nem sempre isso resolve. Nem sempre isso traz benefícios para o homem. Nem sempre isso é a solução dos problemas. A solução dos problemas está em Deus. A solução dos seus problemas está em Deus.
E essa mulher tinha esses problemas, mas ela tinha um coração bom. O profeta passava na sua porta e ela pensou consigo mesma: vou fazer um quarto, não aqui embaixo, não aqui no meio, aqui no alto do profeta. E ali ela preparou ali uma mesa, preparou uma cama, preparou algo para iluminar, para aquele profeta, aquele homem de Deus ficasse à vontade. E aquela mulher era uma mulher de fé, mas ela tinha um problema. Ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Quantas pessoas nos dias atuais não falam de esterilidade, de ter filhos, mas não consegue nada, não conquista nada, não consegue desfrutar de nada, não vai para frente, não melhora, é estéril de alguma forma. Essa mulher tinha esse problema, essa mulher tinha essa dificuldade. Às vezes o que ela mais queria era ter um filho no seu colo. Às vezes o que você mais quer, nesta noite você pode alcançar. Talvez você quer a salvação do seu esposo, a salvação da sua esposa, a reconstrução do seu lar, o milagre na vida do seu filho. Tantos são os questionamentos que você tem no seu coração, tantas coisas que você almeja, e nesta noite você pode alcançar todas elas, se você fizer como todos esses que eu apresentei nesse lugar nessa noite. E esta mulher, ela tinha esse problema, mas esta mulher, através de uma promessa, ela alcançou aquilo que ela precisava. E no decorrer de um certo tempo, ela alcançou a bênção de ter um filho. Ela pôde amamentar a sua criança. Ela pôde escolher uma roupa para aquela criança vestir. Ela fez projetos com aquela criança. Ela pensou no futuro que aquela criança poderia ter. Talvez você também tenha feito projetos. Talvez você também tenha feito grandes coisas, pensando grandes coisas acerca daquilo que você já alcançou. Ela alcançou essa criança, teve o prazer e a satisfação de ter essa criança no seu colo. Mas um dia, essa criança cresceu, e seu pai trabalhava na lavoura. E seu pai, ele trabalhava juntamente com um grande número de trabalhadores consigo. E aquele jovem, já crescidinho, um dia resolveu ter um encontro com seu pai. Resolveu ir de encontro àquele pai que tanto lhe amava. E ele caminhou de direção ao seu pai. E ao avistar o seu pai, em um certo momento, aquele jovem gritou bem alto: pai, pai, a minha cabeça dói, a minha cabeça dói. Imediatamente o pai, olhando para aquela criança, olhou para um dos seus empregados e disse: leve ele para sua mãe e não pare no caminho. O empregado pegou aquele jovem, e aquele jovem foi entregue à sua mãe, foi posto no seu colo. E aquele jovem, no colo da sua mãe, ele piorou ainda mais e veio a óbito. Mas aquela mulher era uma mulher de fé. Aquela mulher era uma mulher que ela cria no Deus do impossível. Aquela mulher colocou aquele jovem no quarto do profeta. Aquela mulher fechou, teve o cuidado de fechar a porta. Aquela mulher não queria que o seu problema fosse apresentado para ninguém, somente para Deus. Existem problemas que nós não devemos apresentar para ninguém, devemos apresentar somente para Deus. Talvez o seu problema ainda não foi resolvido, porque você tem apresentado para o seu vizinho, para o seu parente, mas não tem apresentado o seu problema para a pessoa certa.
Apresente o seu problema para a pessoa certa nesta noite. Apresente a sua dificuldade para a pessoa certa nesta noite. Ela fechou a porta e ela foi em direção ao seu marido. E ela pediu que seu marido preparasse um jumento e preparasse um dos seus trabalhadores para que levasse ela ao profeta. E aquele jovem trabalhador colocou aquela mulher ali. Obrigado, irmão. Colocou aquela mulher ali, talvez numa carroça. E aquela mulher disse para ele: vá para o monte e não pare para nada. Não descanse, só pare se eu mandar. E aquele jovem, galopando com aquele jumento, levando a mulher, o profeta a viu de longe e disse para Geazi ir lá ao encontro daquela mulher e fazer uma pergunta para ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E aquela mulher disse para Geazi: vai tudo bem. Como pode uma mulher ter perdido seu filho? Como pode uma mulher ter seu filho morto em sua casa, enfrentar, passar por esse problema e dizer vai tudo bem? Tenha essa atitude para alcançar o impossível de Deus nessa noite. Tenha essa atitude para alcançar aquilo que você precisa nessa noite. E aquela mulher continuou em direção ao profeta e disse para ele: eu não disse para você não mentir para mim? E o profeta ficou ali sem saber o que tinha acontecido, porque ainda Deus não tinha revelado para ele o que tinha acontecido. E aquela mulher se prostrou aos seus pés. Aquela mulher segurou nas sandálias daquele homem, chorou aos seus pés. E aquele homem representava o Senhor, era um representante do Deus Altíssimo na terra. E ela se curvou ao representante de Deus, na presença de Deus. E aquela mulher, se curvando diante dele, ele entendeu o que tinha acontecido. Pegou o seu cajado e disse para Geazi: vá na frente, não pare para nada, não pare para nada, não descanse, e toque com o cajado na cabeça da criança. E aquela mulher, entendendo que Geazi estava indo para a sua casa, ela entendia, mediante a sua fé, que ela precisava de muito mais. Geazi era pouco para ela. Ela precisava da presença de Deus lá na sua casa. Na sua casa estava a presença da morte, mas ela precisava da presença da vida ali. E ela disse para o profeta, o homem de Deus: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Olha a fé daquela mulher, olha a convicção daquela mulher. E essa tem que ser a sua pergunta nesta noite: não saia daqui se o Senhor não for contigo. Esta é a certeza que você tem que caminhar com ela nesta noite, que o Senhor é contigo. E aquela mulher, ela foi com o profeta e o profeta foi com ela. Deus caminha conosco quando nós precisamos. E ele foi em direção à casa daquela mulher. E aquele Geazi tocou, mas nada aconteceu. Mas aquela mulher, chegando com a presença de Deus no seu lar, aquela mulher teve a oportunidade de ver o impossível sendo realizado, porque ela teve convicção, ela teve fé, ela teve disposição, ela teve segurança, ela teve coragem. E é isso que você precisa ter nessa noite. O profeta olhou, viu a situação daquele jovem, deitou sobre aquele jovem, botou a sua boca na boca daquele jovem, o seu nariz no nariz daquele jovem, os seus olhos nos olhos daquele jovem, as suas mãos nas mãos daquele jovem, e sentiu que o corpo daquele jovem voltava a esquentar. Mas ele viu
estava muito devagar. E ele levantou e andou para lá e para cá. E veio de lá para cá, para lá. Voltou novamente para o quarto. Fez tudo novamente. Boca com boca, nariz com nariz, olhos com os olhos, mãos com as mãos. E ali aquele jovem se levantou para a glória de Deus. O que estava perdido foi achado. O que estava perdido foi alcançado. O que estava morto recebeu a vida. O que estava acabado voltou a viver. E talvez você está enfrentando as mesmas coisas. Acabou a alegria no seu lar. Acabou a satisfação de chegar em casa. A tristeza está reinando na sua casa. Mas a salvação também está chegando diante dela agora. Ele vai fazer o impossível para você. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existe alguém aqui nesta noite que, ouvindo essa palavra, sentiu o desejo no coração de pôr a sua vida diante de Deus? Sentiu o desejo no coração de reconciliar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, de aceitar ao Senhor? Existe alguém nesta noite que foi sensibilizado pela palavra do Senhor e quer ter uma mudança de vida, quer ter uma nova história, quer ter um novo momento com Deus? Vem aqui na frente nessa noite. Vem aqui na frente nessa noite. Você que precisa receber de Deus algo da parte do Senhor, o impossível da parte do Senhor. Não é você que está com dor de cabeça e a Novalgina resolve, que está com um probleminha e um spray Massagel resolve.